Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com você é Poliana Brasil, diretora pedagógica do Centro Tecnológico 7, e hoje vamos dar início a um projeto que nasceu no nosso coração, que é a Live 360 graus de enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre o técnico de enfermagem e as suas nuances, desde qualificação, capacitação, e para isso eu tenho uma convidada aqui mais que especial. E hoje nós estaremos com a nossa coordenadora Sayuri. Sai, eu já te conheço, mas eu quero que você se apresente para o pessoal. Boa noite, Boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Então, eu sou Sayuri Santana Nascimento, sou enfermeira e estou como coordenadora aqui do 7 Cursos, já tem uns 2 aninhos aí na casa. E a gente vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso durante esse período de tempo, onde a gente trabalha aqui com especialistas, desenvolvemos as práticas e as habilidades que o técnico de enfermagem ele precisa para o mercado atual. Então, a gente está aqui fazendo esse trabalho belíssimo e hoje nós iremos apresentar um pouquinho desse trabalho para vocês. E uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que Sayuri já foi a minha instrutora aqui antes de ser coordenadora? Isso mesmo. Um longo período, que eu estive aqui na casa enquanto instrutora. Minha primeira formação, esqueci de falar, eu sou professora nata, gente? Fiz lá atrás o magistério. Então, fiz o magistério, depois eu fui para educação, e aí eu comecei a fazer a faculdade de enfermagem, que sempre foi a minha paixão de verdade. E aí a SESC abriu as portas aqui para mim enquanto instrutora de enfermagem, então trabalhei muito como professora. Tenho muita saudade das minhas turmas, dos meus alunos, e hoje eu tive a oportunidade de trabalhar aí nos bastidores para fazer o movimento acontecer. Que esse é o nosso trabalho, fazer com que aconteça. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Posso dar seguimento? Veja aí meu time aqui junto comigo. Todo mundo tá ouvindo bem? Ok? Posso seguir? Pronto. Nós vamos falar sobre o técnico de enfermagem, no mercado de trabalho. E aí eu vou te fazer algumas perguntas pertinentes à atuação dele. Você acha que o mercado mudou? Mudou. Você percebe isso hoje? O que os hospitais estão procurando dos técnicos de enfermagem e o que elimina um candidato? Perguntas maravilhosas, da atualidade. Mudou sim, a gente percebe que os hospitais hoje, na verdade o mercado de enfermagem, ele mudou. O técnico de enfermagem de antes, ele era um técnico tido muito assistência beira-leito mesmo, ali desenvolvendo ali os procedimentos, A prática era tido como aquele profissional que executa as práticas. Sim. Então, ele estava ali acompanhando o curativo, o banho no leito, cuidados pós-morte, esses cuidados ali assistencial beira-leito. A enfermagem de hoje, ela muda por quê? Porque hoje tem a tecnologia. Sim. Entende? Sim. Então, hoje tem a tecnologia, hoje a gente tem um nível de conhecimento muito mais avançado do que há um tempo atrás. Justamente por quê? Porque as habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo aí dos estudos, das pesquisas, sim, verdade, das evoluções, claro. Percebe-se que o nosso paciente, ele mudou. Sim. A gente teve pandemia, com certeza. A gente teve muitos processos, o qual a gente precisou implementar muito a enfermagem dentro desse processo. Então, a enfermagem de antes, por exemplo, ela lidava muito com prontuário manual, Era escrito ali na mão, era uma assistência mais beira-leito. A enfermagem atual, ela é uma enfermagem diferenciada. Com certeza. Hoje, o técnico de enfermagem, ele trabalha atuando junto com a equipe multiprofissional. Hoje ele acompanha ali o paciente desde da sua assistência, cuidando do seu corpo, mas também cuidando da saúde mental, também dando assistência ao familiar. Hoje o técnico de enfermagem precisa se atuar com as ferramentas tecnológicas que nós temos. Então, os hospitais... Aí, a gente puxa um gancho muito grande aí para a tecnologia, onde o técnico de enfermagem, assim como todos os técnicos da atualidade, ele tem que dominar a informática. Ele precisa, na verdade. É uma das habilidades técnicas hoje que o mercado pede. Exatamente. É justamente essa. Isso. Então, um técnico de enfermagem hoje, ele trabalha com prontuário eletrônico. Então, sim, muitos hospitais, eles vão ter ali os seus próprios sistemas.
E a gente é treinado, não se assustem, tá, gente? Não se assustem. As habilidades que vocês precisam desenvolver é as habilidades com a tecnologia. Exato. Então precisa se atentar, sim. Mas as ferramentas hospitalares que nós utilizamos, como os sistemas, né, para fazer prontuário eletrônico e tudo mais, a gente é preparado, é treinado, tá? Para trabalhar naquela ferramenta. Mas eu já preciso ter um pouco de conhecimento, sim, sobre as tecnologias. Então, eu poderia afirmar que hoje um técnico de enfermagem, ele necessita ter um curso de informática também? Ou além disso, o que seria necessário para que ele alcançasse o mercado de trabalho? Ó, um técnico de enfermagem hoje, para ele sair de um curso já capacitado, ele precisa sim dominar essas ferramentas. Porque os hospitais hoje, a maioria são prontuários eletrônicos, né? Sim. Eu estou falando de hospitais, a gente está inserido dentro de uma capital, sim, mas também nos interiores já funciona essa tecnologia. Então, um técnico de enfermagem que ele não consegue dominar um sistema, um computador, que ele tem dificuldade em digitação, já é um técnico de enfermagem que pode sair um pouquinho mais atrás daquele que já desenvolve essas habilidades. Por que eu falo isso? Porque quando a gente participa de uma seleção, a gente é contratado, e a gente vai desenvolver ali aquela semana de teste, aqueles 15 dias, é onde você tem que dar o seu máximo. Claro. Então, você não pode estar apresentando, né, dificuldade com ferramentas básicas. Sim. E além da informática, nós também vemos, né, ao longo, porque a gente tem grandes parcerias, graças a Deus, aqui no Conselho Tecnológico 7, e nós vimos que nós temos que ter especialidades. Com certeza. Esse é outro ponto que a gente aqui da SESC, a gente gosta muito de trabalhar e de ofertar para os nossos alunos, inclusive ao longo, né, dessa live aí, os nossos alunos e aqueles que pretendem ser nossos alunos vão estar se atenando aí sobre o que é que a gente tem. Porque a gente tem muita coisa, a gente tem muita coisa boa, viu, gente? Muitos cursos, muitas coisas maravilhosas, né? Justamente para que eles saiam mais preparados. E é o que faz a diferença no mercado. Vocês que estão aí acompanhando a nossa live aqui 360, eu vou fazer uma perguntinha aí para vocês, tá? Tem 2 técnicos no mercado de trabalho. Vocês acreditam que para ele permanecer é apenas o diploma? Eles terminaram o curso. Quem consegue a oportunidade primeiro? É aquele que tem experiência? É aquele que foi por indicação? É aquele que tem o conhecimento? Ou vocês acreditam que postura e preparo também são essenciais para que ele conquiste seu lugar no mercado de trabalho? Pense nisso, coloque aí no chat, gente, façam perguntas, que meu time está aqui à minha volta e eles vão trazer essa perguntinha para mim e a Sayuri terá o prazer de responder para vocês. Diga. O tema do nosso bate-papo de hoje. Ah, tá. Vocês que acabaram de chegar aqui na nossa live, tá? Ô, gente, que maravilha! Mande aí seus aviãozinhos para outras pessoas, gente, para quem vocês conhecem, para que elas possam estar aqui interagindo, tá? É um projeto que nasceu no coração aqui do Centro Tecnológico 7, é um projeto Live 360 e hoje nós começamos com a equipe de enfermagem e eu estou aqui com a coordenadora Sayuri. Vamos lá. Sai, você falou, né, que o perfil do técnico de enfermagem mudou. Sim. Porque o mercado de trabalho ele também mudou. Você trouxe que teve pós-pandemia, você trouxe aqui que teve também a questão de dominar as tecnologias, né? E o que hoje pesa mais para você? Quando você vê assim que você está conversando sempre com os coordenadores da área de enfermagem, com grandes hospitais renomados que nós temos parcerias, né? É só ter um diploma? Ou tem que demonstrar preparo? Quais são os comportamentos que fazem um aluno se destacar em uma entrevista ou num processo seletivo? Você falou uma palavra-chave aí, comportamento. Hoje o mercado de trabalho, ele está pronto para desenvolver pessoas. Certo. Ele está pronto para desenvolver as habilidades que vocês precisam ter ao longo da sua profissão. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, que ela é realizada durante a sua formação e não após. Sim. Que são as habilidades comportamentais. Exato. Então, as habilidades comportamentais, elas pesam nessa tabela. Por Sim. que elas pesam? Por que elas estão ali no topo? Porque é através das suas habilidades comportamentais que você vai desenvolver todo o restante do seu trabalho. Exato. Porque a gente fala em habilidades comportamentais, eu estou falando de todo um corpo, de uma estrutura. Sim. Então, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, ele precisa ser reconhecido quando ele chega.
Isso, então, quando você chega, a sua postura... entender que ele é um técnico de enfermagem. ele é um técnico de enfermagem. Como a gente trouxe no início da live, né, que eu já fui instrutora aqui. Sim. E eu já vi muitos alunos com esse sentimento de inferioridade por ser um técnico de enfermagem. E trazer com ele isso. E eu sempre falar que o técnico de enfermagem, ele é um profissional atuante dentro da nossa equipe de extrema importância. Então, a primeira coisa que um técnico precisa ter para se diferenciar é ele se reconhecer como pessoa integrante de uma equipe de qualidade. Vocês estão ouvindo isso, gente, que ela disse? Vocês têm que se reconhecer como profissional da área. Isso. Então, a partir do momento que você internaliza dentro de você que você é um profissional capacitado, não tem ninguém que vai te dizer ao contrário. Não tem ferramenta que você não domine, não tem procedimento novo que você não se capacite, não tem equipe que você se sente constrangido em conversar, porque você está confiante do seu potencial. Então, aqui, a gente trabalha muito isso no aluno. A questão comportamental. Ele precisa dominar o território onde ele está. Nós estamos num laboratório aqui de enfermagem, um dos nossos laboratórios, né? Isso. Nós temos 3 laboratórios só aqui nessa unidade, tá? Porque na outra unidade nós também temos mais laboratórios. Então, só aqui nós temos 3 laboratórios. E isso aqui é território nosso. Então, você chega e você pertence ali. Então, quando você tem um sentimento de pertencer àquela profissão, você já entra de cara. E domina. E já domina. Então, já torna diferencial. Então, aquele aluno que ele chega, né, pra gente com a intenção de apenas conquistar um diploma, é muito vago. Muito vago. É muito pouco. O mercado de trabalho, infelizmente, vai exigir mais. Aproveitando essa fala que saiu, ele disse aqui, gente... O diploma, né, as competências técnicas, nós entendemos dentro do Centro Tecnológico 7 que é obrigação você estar. Você tem que dominar as suas habilidades e competências técnicas. Só que aqui nós vamos para além. Né? Nós trabalhamos com competências comportamentais, inteligência emocional, né? Relações interpessoais. E isso é um dos pontos de destaque nosso, né? Com grandes parceiros. Porque eles observam que os nossos alunos, eles são diferenciados. Como é que a gente pode explicar para eles aqui, Sai, como é que a nossa matriz curricular funciona para que eles possam entender os pontos diferentes, né? Que agregam na carreira dele, tanto do técnico, assim como também as nossas capacitações e qualificações. Perfeito. Que nós entendemos que a vida de um técnico, de um profissional, é feita por quê? Por degraus. E ele tem que estar sempre o quê? Alavancando a sua carreira profissional. Como é que nós poderíamos falar sobre isso? O nosso calendário educacional aqui da SESC, eles são divididos por eixos, né? Nós temos o eixo de formação elementar, que é maravilhoso, onde vai trazer para vocês habilidades de interação com o mundo. Antes de mais nada, antes de ser profissional, nós precisamos entender que estamos inseridos dentro de um planeta, dentro de um mundo. Então, a gente precisa cuidar de pessoas. Claro. Então, para isso, vem esse eixo ali elementar para ele te preparar, para ele fazer um planejamento de carreira, para ele falar sobre a ética, para ele falar a responsabilidade que a gente precisa ter com o meio ambiente. Entende? Então, esse eixo já dá essa base para os nossos alunos. Depois nós entramos com o profissional, que aí a gente vai falar sobre bioética, sobre microbiologia, vai preparar também o nosso aluno lá em português, né? Porque apesar de os hospitais hoje, né, as clínicas, os ambientes mesmo de trabalho da gente já ser tudo informatizado, né? A gente tem ali o suporte da tecnologia, a gente precisa saber escrever, a gente precisa saber ler, né? A gente precisa ter uma leitura e escrita eficiente. Para isso, nós temos aí uma disciplina para preparar o nosso aluno com o mercado de trabalho. Exato. E depois a gente vem com o eixo técnico, que aí é onde o olho do aluno ele brilha. Só que a gente trabalha de uma forma a construir. Porque ele não chega pra gente pronto, ele é construído. Exato. Então, quando a gente fala em sala de aula que o que a gente oferta para o aluno não é só as habilidades técnicas, porque isso é pouco. Exato. Isso é pouco. Isso é o que o meu diploma vai me dizer. Exato. Eu peguei meu diploma, tá aqui. As habilidades técnicas eu tenho. Isso. E as habilidades humanas? Isso. Essas vocês precisam desenvolver. Então, a gente vai precisar desenvolver. Então,
quando a gente fala que a gente aprende na sala de aula, é porque o professor, ele não trabalha só o procedimento. Exato. Ele trabalha o acolhimento com o paciente, ele trabalha a sua postura diante da sua equipe. Exatamente. Ele desenvolve em você as habilidades de trabalho em equipe para que você entenda que você vai lidar com públicos diferenciados, com equipe multi, sabe? Para atender o paciente. Isso. Então, o aluno da gente, ele já tem na sua essência o saber de que ele precisa entregar muito mais do que um procedimento beira-leito. E isso é importante a gente estar enfatizando, porque quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar, nós não estamos falando somente dos enfermeiros, dos médicos, mas sim a gente está falando do contato com o técnico de farmácia, com o técnico de informática, com o técnico de radiologia, que ele vai estar no mesmo espaço do técnico em enfermagem. No mesmo espaço. E assim, o técnico de enfermagem, como a gente... Vocês já perceberam que a gente está falando em equipe constantemente, né? Isso, é porque a enfermagem, ela é sobre isso, né? Ela não funciona sozinha. Nós atuamos dentro de um grupo de profissionais que estão ali prontos para desenvolver a melhor, como eu posso falar, o melhor procedimento para aquele paciente. Sim. Então, eu não fico com saber para mim. Então, por isso que a gente fala que o técnico de enfermagem de hoje, ele é diferente do técnico, né? De algum tempo atrás. Porque quem assiste o paciente beira-leito 24 horas é, sim, o técnico de enfermagem. Eu não estou falando só de procedimento. Eu estou falando de segurança do paciente. Importante. Eu estou falando que se um técnico de enfermagem, ele chega a beira-leito, ele vê ali a grade baixada, a primeira coisa que ele vai fazer é levantar. Isso. Entende? Se ele vê aquele paciente ali choroso, né? Aquele paciente que às vezes está precisando de um cuidado com o psicólogo, com o assistente social, ele vai comunicar a equipe dele. Ele vai comunicar o paciente, né? Passou ali a noite choroso, em situações de deprimido, ele vai comunicar sobre isso. Exato. Então, o técnico de enfermagem que vai além daquele procedimento, ele está ali fazendo uma assistência beira-leito, administrando medicação, mas ele está atento. Ele está atento no que o paciente está comunicando. Às vezes nós temos pacientes que nem falam. E aí? E aí? Como é que vai se ser? eu não desenvolver essas habilidades, como é que vai ser esse cuidado? Então, como na verdade, tem que ser sempre além. Então, é sempre além. Então, quando você pensa em sair de um curso técnico apenas com o diploma, sem você se especializar, sem você buscar capacitações, você se reduz muito. Por quê? Porque eu vou ter aquele técnico de enfermagem que já vai ser capacitado. E os nossos alunos aqui, eles têm uma vantagem. Olha, gente, preste atenção nisso aqui, Eles viu? têm uma Olha vantagem, essa dica que a nossa coordenadora saiu e vai falar para vocês agora. Os nossos alunos, eles têm uma vantagem de excelência, gente, sabe? Eu sempre falo isso nas turmas e os meus alunos sabem disso, que eu sempre falo que a oportunidade que a gente tem aqui de preparar o aluno, ela é diferenciada, né? Com certeza. Nós temos parceria, gente, com hospitais aí, né, particulares, hospitais de referência, acreditados. Isso. Onde a gente sempre tem uma visão deles da seguinte maneira: o aluno de vocês é diferente. Sim. Né? Sou suspeita em falar que eu ouço muito. Isso. O nosso aluno, ele é diferente e ele é mesmo. E por que ele é? Porque ele é preparado. Então, aqui na SESC, nós trabalhamos, quando ele chega ali na disciplina de clínica cirúrgica, quem não está na área ainda e está aí na live, vai entender que a gente tem disciplinas a seguir, tem um determinado momento do nosso curso que a gente enfatiza muito mais essa colocação dele no mercado de trabalho. Com certeza. Porque no início, gente, ele ainda não está pronto. Não, então, a gente vai treinando. Nosso papel é desenvolvê-lo aqui dentro. Isso, a gente vai desenvolvendo. Então, quando ele chega lá na disciplina de clínica cirúrgica, que ele já tem as habilidades técnicas e comportamentais que a gente já entregou. Porque ele já passou, né, por essa jornada. Aí a gente abre as portas das oportunidades, que são as capacitações e diga aí, meu time. Caso eu queira cursar técnico em enfermagem, quais os requisitos e exigências e quais dicas vocês teriam para quem tem interesse em ingressar na área? Pronto. O primeiro requisito é o interesse, você já tem, então já está dentro. O restante são mais questões de você estar pronto. Por exemplo, você precisa ter concluído o ensino médio ou estar em conclusão do ensino médio. Você não precisa necessariamente que agora seja maior de idade, mas que está ali no seu último ano ali, tá, para já entrar nessa fase adulta. E você precisa ter muita força de vontade e entender que não vai ser fácil, mas vai ser gostoso. E no final você vai ser recompensado. Recompensado como?
técnico de enfermagem, a gente não fica desempregado. Pelo menos os nossos. Os nossos não. Pessoal, pode mandar aí suas perguntas. Meu time está aqui todinho de prontidão para poder estar passando para a gente vai ter o prazer de responder para vocês, tá bom? Vamos voltar sobre as capacitações? Eu ia falar isso aqui agora. Conexão. Tá ótimo. Tá ótimo agora. Então, como eu falei, quando eles chegam ali na disciplina clínica cirúrgica, a gente oferta as nossas oportunidades. Isso. As nossas oportunidades são justamente essa. Por isso que, quando o aluno chega pra gente, ele passa ali 1 ano sem ir pro hospital para fazer estágio, tá, gente? Porque eles vão fazer visitas. Que são coisas distintas. A gente tem visitas, sabe, que o aluno realmente ele vai visualizar o que ele vai desenvolver no futuro. Exato. Isso é muito bom. Mas além das aulas realísticas também. além das simulações que nós temos, que a gente vai chegar lá. Pronto. A nossa simulação aqui é perfeita, tá, gente? Isso. Mas as capacitações que nós ofertamos ali, né, quando ele chega nessa disciplina, que a gente entende que ele está preparado, são diversas. Hoje nós temos capacitações de centro cirúrgico. E eu estou falando, gente, de capacitações onde vocês aprendem um pouquinho aqui na sala de aula e onde vocês executam muito na prática dentro do ambiente hospitalar. Né? Que é através do nosso parceiro, Santa Isabel mesmo, é um dos parceiros onde nós temos essas capacitações. Exatamente. Então você pensa aí 5 meses dentro do hospital, Exato. fazendo a sua capacitação, né? Se capacitando. Quando você sai de lá, esse currículo, meu amado, Mas vai deixa eu fazer tá uma chamada para vocês top. aqui. Olha, gente, vocês que são ex-alunos, vocês que são alunos, vocês que já concluíram o técnico de enfermagem em outra instituição, mas que vocês têm um sonho, o desejo de ser CET e participar dos editais, né? Que nós temos aqui diversas capacitações, inclusive vai estar saindo, tá? Mande seu nome aí no direct, que nós vamos ter o prazer de entrar em contato com vocês, tá certo? Vamos estar lançando agora edital para quem sai. Estágio no municipal. Né? Aonde nós temos aí mais de 20 vagas, tá, gente? Esse estágio é só para quem é nosso. Mas deixa eu só falar uma coisa, esse é só para os gente? nossos. Os editais é processo seletivo, tá? Toda capacitação nossa, que envolve parceiros, é via edital. Então, nós temos todo um processo seletivo em relação a isso, todo um cuidado, todo um preparo, tá? Mas você que não é CET, quer ser, pode vir que a gente vai deixar você a nível de CET, viu? Isso. Venha pra cá. Isso mesmo, é importante você falar, porque assim, a procura é muito grande, né, gente? Exato. E a gente tem as vagas. Por exemplo, capacitação do Hospital Santa Isabel. A gente manda o quê? 12 alunos. Então, imagina só, a gente tem mais de 100 inscritos. São 12 vagas. Mas aí a gente tem capacitação em ICME, a gente tem capacitação em emergência, lá no hospital também, tá? Também. A gente tem capacitação em pediatria. Então, imagine você, técnico de enfermagem, com dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, tendo a oportunidade de fazer uma capacitação onde nós vamos te treinar, tá? Porque, os nossos alunos a gente já domina, a gente já sabe as competências que ele tem, mas você tá chegando. Isso. Então você precisa estar no nível dos nossos alunos, Exatamente. tá? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar essas habilidades em você, para você chegar lá tão quanto ali no mesmo padrão dos nossos alunos. E nós temos outras, vamos lá, videoendoscopia, hospitalgia, bioimagem. Gente, bioimagem é um mundo. É um mundo. É uma dificuldade da gente encontrar profissionais no mercado de trabalho hoje que tenham experiência no setor de bioimagem. Tá? Então, a gente dá essa capacitação para vocês durante 5 meses dentro do Hospital Santa Isabel. Então, pense só. Então, assim, bioimagem não é raio-x, não é ultrassom. Não, eu tô falando de coisa top, eu tô falando de acompanhamentos, até medicina nuclear, tudo mais, entende? Então, a gente tá falando de algo a nível top. Então, bioimagem é um mundo maravilhoso. O hospital, ele não funciona, tá, gente? Sem uma galera capacitada nesse serviço e que é pouco falado. Né? E posso fazer uma observação, gente? Vocês estão vendo tão grandes oportunidades no Centro Tecnológico tem para vocês e está aguardando vocês virem fazer parte do nosso time aqui. Então não perca tempo, coloque seu nome aí no direct, coloque seu telefone que o nosso time vai entrar em contato com vocês e vai ter uma condição assim super especial. E é muito importante falar que quando nós começamos com as capacitações, elas só eram direcionadas aos nossos alunos. Exato. Eles tiveram essa oportunidade, né, de começar.
Só que a gente entende que é um trabalho muito bonito e ele precisa também ser estendido a outras oportunidades. E quando eu falo bonito, eu tô falando bonito de verdade. Mas é com certeza, porque a gente tem nós relatos, entendemos, né, que é um ato de amor, é um ato de cuidado, justamente. Né? Isso é um ato de humanização e nós temos isso, é o nosso propósito, de vida, né? Isso. A SET, ela trabalha muito com esse olhar diferenciado para quem está saindo para o mercado de trabalho. Exato. Eu sempre falo para os nossos alunos, e eles sabem disso, que é muito difícil você sair só com o diploma na mão para ir bater de porta em porta. Né? Hoje não tem mais essa viabilidade de você sair entregando o currículo, mas você se cadastra e envia ali nos e-mails. E ainda vou puxar um gancho aí, gente. Vocês sabem que aqui nós temos a agência de empregabilidade, onde dá todo o suporte para os nossos alunos, desde currículo, mentoria com Daniel Adorno, tem a questão do DISC, né? Que vai trabalhar com vocês sobre os comportamentos. Então, tipo assim, dentro das 7 cursos, nós trabalhamos todas as possibilidades, né, de estar te transformando para o mercado de trabalho. Então, venha ser 7 cursos. E essas capacitações, elas falam justamente sobre isso, sobre você se preparar para ir ao mercado de trabalho. Diga, Mona. A gente está perguntando aqui, como eu faço para participar do estágio nesse próprio municipal e quando será? É o nosso aluno edital na nossa sala de aula do CLES. Eles vão receber como a gente posta, Pode né? falar aí todos como é que nós os nossos fazemos. editais, gente. A gente tem uma sala de aula aqui do CLES, né? Onde a gente tem essa comunicação com os nossos alunos e toda a grande oportunidade que a gente tem é colocado lá. Como eu falei, ele é um edital. Coordenadora, mas é um estágio, mas é um edital. Por quê, gente? Porque a gente precisa entender o perfil do nosso parceiro. Exato. E através de analisar o perfil do nosso parceiro, a gente analisa o perfil do aluno que a gente vai estar mandando ao mercado de trabalho. Isso é muito importante, porque nós temos, né, um projeto que é ouvir o mercado de trabalho. Isso. Então, a gente ouve os nossos parceiros, entendemos as dores dele e trabalhamos dentro do Centro Tecnológico 7. Então, é algo assim muito personalizado. Isso. Por isso que nós temos sempre a devolutiva de os alunos de vocês chegam pronto. Então, isso é um diferencial muito grande, é uma satisfação muito boa. Quando a gente está com um parceiro nosso e a gente pergunta, e aí, a primeira semana daquele friozinho na barriga, principalmente quando a gente está iniciando em um hospital novo. Isso. E aí a gente escuta assim, os alunos de vocês, eles chegam preparados, porque eles têm postura profissional, gente. Eles já entendem que ele precisa chegar no hospital como um técnico de enfermagem, não como um estudante. Porque a gente quer que ele chegue como um técnico. E o nosso lema é, né? Sua vida profissional começa no primeiro dia de aula aqui no Centro Tecnológico 7. Começa aqui. E puxando esse gancho, é muito bom, você já pensou como preceptor receber ali no seu campo um aluno que você consegue chamar de colega? Isso. Isso só quem dá é uma pessoa muito preparada, que você olha e fala, você já é técnico, exatamente. Você já é da área, entende? É o diferencial. Isso é muito gratificante. É gratificante. É muito gratificante. Nós vamos estar tendo aqui agora uma turma, né, de qualificação de urgência e emergência, que é diferente da capacitação de urgência e emergência no centro lá com Santa Isabel. Isso. Bora explicar um pouco a diferença sobre isso, né? Bora falar sobre como é composta essa qualificação, quem é que pode participar. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Nós temos a capacitação, tá, gente? Que ela é no Hospital Santa Isabel, como eu falei, ela é através de edital, né? As vagas, né, são muito concorridas e tudo mais. É um período onde você fica ali 5 meses, se dedicando, né, durante 6 horas semanal. Isso. Então, assim, são 30 horas semanais, 6 horas diárias. E a gente entende que essa oportunidade não é para todo mundo, porque também tem a galera que trabalha, né? Exatamente. Tem a galera que ainda está em curso, ainda está estudando. Exato. Então, não tem essas possibilidades. Então, atrelado a isso, nós desenvolvemos aqui a capacitação de urgência e emergência, sim, que é uma capacitação onde a gente desenvolve habilidades técnicas para trabalhar dentro dessas urgências e emergências. Sim. Porque muitas vezes o aluno ele sai de dentro de uma instituição, né, mas ele não consegue se identificar prestando atendimento. E agora? Interessante. E se, por exemplo, nós estamos aqui, né? Nós aqui, o time todo, estamos aqui. Isso. Se alguém aqui, não vai acontecer, tá? Não, aqui tá tudo ótimo. Um caso clínico, os alunos têm que para entender o que é um caso clínico. Alguém aqui entra, de repente, dá uma parada cardiorrespiratória. Sim.
Quem é que é a profissional mais habilitada para poder fazer a intervenção? Sou eu. Você concorda? É enfermeira, com certeza. Sou eu que sou enfermeira. Então, o aluno técnico em enfermagem e o já formado, o recém-formado, ele tem que entender que em uma situação dessa ele precisa agir. Com certeza. E aí? Tomar seu posto. Tomar sua decisão. Isso. Precisa tomar sua decisão. Mas como tomar essa decisão se eu não tenho as habilidades que eu preciso para isso? Exato. E aí? Aí eu vou te perguntar, na prática, o que acontece quando o profissional não sabe agir numa situação dessa de emergência? A gente tem um ditado que a gente fala muito assim. A urgência. Sim. A urgência está muito atrelado a tempo. Nossa. E tempo é vida. Tempo é vida. Tempo Interessante. É vida. Dentro de uma urgência, o tempo é vida. Então a urgência é maior do que a emergência. Não, é o contrário. É o contrário. Tá. Mas eu tô falando de uma situação de urgência que ele ainda não. Por exemplo, a gente tá aqui, paciente desmaia. Tá. Isso é uma urgência? Isso é uma urgência. Vamos Então, identificar tá, o que foi ele acontecendo. Passou mal, Isso, tá. É uma passou mal. urgência, Vamos lá. tá. Então eu vou checar pulso, vou verificar se esse paciente tem resposta, se foi apenas um desmaio ou se é algo mais sério ainda. Sim. Pronto. Então, a depender disso aqui, eu tenho que saber qual vai ser minha condução agora. Interessante. E aí muita gente tem, bota a perna pra cima, dá água, bota de lado, vira. Essas dúvidas é que é pra quem é leigo. É pra quem é leigo, é pra quem não é, pra quem não é técnico. Claro. Quem é um técnico, ele tem que ser preciso. Ele tem que saber identificar uma urgência e uma emergência para assim começar a intervir. Então, às vezes, a gente tem técnico de enfermagem que ele não sabe nem acionar o SAMU. E não aí, sabe não sabe acionar o SAMU. Não sabe identificar uma cena de risco. E aí, como é que a gente faz essa hora? E, lembrando de um pequeno detalhe, tá? Quando você é técnico de enfermagem, a sua família entende que você é o médico, é o cirurgião. O vizinho da rua de baixo passa mal, chama fulano. Entende? Porque ele é técnico, ele é enfermeiro, ele é médico, chama ele. E eu sempre falo para os nossos alunos, principalmente, que existe 2 tipos de situações. Aquela situação onde o paciente ou um familiar seu, ele passa mal e você não consegue atender porque você ficou aflito, que é normal de quem está iniciando a carreira, Sim. mas você sabia exatamente o que fazer. Tudo bem. E aquele sentimento de que você assistiu uma urgência, uma emergência e você não sabia o que fazer. Isso dá um desespero para quem é profissional. Porque pense só, você é técnico de enfermagem e você não consegue identificar uma parada, um AVC. Você não consegue identificar ali um paciente que se acidentou e que está com um trauma, né? Pode ser severo. Às vezes a gente tem um trauma simples, ó. Criança tá ali na rua andando, caiu de bicicleta, só machucou o ombro. Só machucou o ombro é para quem é leigo. Sim. A gente vai além. Você a gente tem que vai fazer pensar toda uma a verificação, fratura, todas as possibilidades. uma artéria importante passando aqui e a gente vai além. Entendi. Entendeu? Então, quando você não tem um conhecimento prático, você não consegue exercer ali aquele conhecimento que você teve ao longo do seu curso, fica mais complicado para você. Então, urgência e emergência nossa aqui, ele é associado a um teórico prático, gente. Por quê? Porque vocês não vêm mais para aqui estudar, né? Porque vocês já estudaram. Acredito eu, já tem diploma, já tem a carteirinha do colégio. Parte do pressuposto que sim. sim. Já sabe. Então eu tô aqui, a gente está aqui para desenvolver as habilidades técnicas. Então vamos botar a mão na massa? Exato. Vamos fazer ali. E acredite, a gente tem alunos, né, de outras instituições, né? Alunos que estão ausentes do mercado de trabalho já há 4, 5 anos, ou que não conseguiram se colocar no mercado, que chega pra gente e tem deficiência de sinais vitais. Exato. Tem, você e já aí, pegou. Como é? Essa fala sua. Não, antes eu falar assim, gente, já passamos de meia hora de live, tá ok? Eu quero que vocês fiquem comigo até o final, que nós vamos ter uma surpresa para vocês que querem fazer aqui conosco a qualificação em urgência e emergência. Nós temos uma turma que vai começar amanhã, tá ok? Dia 10/7 às 19 horas e vocês vão estar também junto com a nossa querida coordenadora Sayuri. Rapidinho, deixa eu só fazer essa pergunta aqui para Sai. Sai, você falou aí que saber identificar uma urgência e uma emergência é essencial para o técnico de enfermagem. Então, isso faz com que ele seja diferenciado também para o mercado de trabalho. Isso faz com que ele seja diferenciado no mercado de trabalho, por quê? Porque o nosso maior medo, lembrando aqui lá de quando recém-formada, nosso maior medo é chegar no ambiente de saúde e o paciente parar.
E a gente acredito agora, eu que tô seja. eu sozinha aqui e vi um paciente parar, o que é que eu faço? É muito bonito quando a gente escuta, né, as pessoas que não é da área da saúde falam assim, gente, mas ó, teve uma emergência no hospital e a equipe agiu numa sincronia. Isso é interessante. Isso é bom. Isso é o fluido, né? Isso. Quando a gente é capacitado, a gente entende que em um momento desse não há desespero. Com certeza. Entendeu? Porque Há tá todo equilíbrio. mundo na mesma frequência. Por isso que nós trabalhamos muito a questão emocional. Às vezes a gente vai assistir ali um paciente estando parado e o familiar está do lado. E é aquele desespero, aquela aflição. Isso. Então a gente precisa desenvolver essas habilidades. E o curso de capacitação da gente aqui também desenvolve essas habilidades de você trabalhar o seu emocional durante uma situação de urgência e emergência. Exato. Então, assim, você vai aprender na prática aqui, tá? Os alunos praticamente 100% do curso é dentro do laboratório. Exato. Nas aulas das simulações realísticas. Então, aqui a gente vai ter um trauma. Sim, como é que você vai de dentro de um trauma? Com certeza. Então, como é que os você nossos a alunos postura, aqui, como é o comportamento? ele vai precisar Isso. fazer isso e a gente desenvolve essas habilidades. Então, capacita ele ainda mais. Então, ele tendo esse curso de urgência e emergência, ele já vai entender como ele agir intra-hospitalar e extra-hospitalar. Então, ele já sabe. Nos dois então, ambientes, nos né? dois ambientes, que a gente trabalha com os dois ambientes aqui. Então, quando ele chega no hospital, que ele tá ali, eu só vou desenvolver a prática, porque o resto eu já sei. Eu só vou colocar em prática aquilo que eu já domino no Exato. teórico e aquilo que eu já domino na técnica. Importante. Aí, para me desenvolver a prática, é daqui para ali. Porque A quanto prática mais aí a acontece. gente... Quanto mais a gente pratica, mais eficiente a gente fica. Exato. Então, pronto. É treino até se tornar, né? E treino até Diga se aí, tornar. Mona, qual é a pergunta que nós temos aí? Estamos com mais de 300 ativos na live. Ô, gente, obrigada a vocês que estão aqui conosco, tá? É um prazer enorme estar contribuindo na vida de vocês, viu? Instrumentação cirúrgica falou, professora Sayuri, maravilhosa. Oh, é sim, é maravilhosa. A SET precisa de oportunidade e vocês alunos também. Tadinho. Nós temos, Poxa, gente. acabou de repete aí de novo sobre os editais. Fale aí pra vocês que são ex-alunos da SET. Gente, assim, ó, muitos ex-alunos da gente estão no mercado de trabalho hoje com isso. E vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Nós tivemos um ex-aluno que eu encontrei Sim. no curso de uma capacitação, que ele veio fazer a capacitação de urgência e emergência. Viu lá o post, se matriculou e veio fazer. Fui fazer o bem-vindos, olhei pro aluno e falei, o que você está fazendo aqui? Vamos lá, porque eu tenho outras oportunidades para você. E ele continuou, obviamente, fazendo o curso, mas eu levei ele para fazer a capacitação lá no Hospital Santa Isabel. Foi contratado. E ele foi contratado. Oh, maravilha! Menos de um mês. Então, para vocês que são ex-alunos, gente, a oportunidade está aí. Então, assim, nós temos, como eu falei, hoje nós temos 9 capacitações, que são realizadas dentro de um hospital. O hospital, para técnico de enfermagem recém-formado, é uma vitrine. Você tem que se mostrar, você tem que estar ali pronto, né, para ser contratado. Exatamente. Então, você já tem o seu Corém, você já é técnico, você está esperando o quê? Na verdade, vocês que são ex-alunos da SET, vou pedir para vocês continuarem seguindo. Vocês virem aqui para atualizar os seus dados, porque se a gente tiver lá seus dados atualizados, a gente está mandando mensagem, tá? O edital já tá para sair, então ele fica dentro de uma sala do Google específica. Então nós fazemos canais de divulgação, então as oportunidades estão aqui para vocês, tá certo? E eu tive a oportunidade de ter alunos, ex-alunos meus de sala de aula, enquanto ali professora, que voltou pra gente, enquanto eu já na coordenação, que fez as capacitações e hoje estão aí, são os meus colegas de trabalho, recebe os nossos alunos no hospital com uma eficiência maravilhosa, né? Acolhe muito bem os nossos alunos, ajudam eles a desenvolver as habilidades, né? Que ainda faltam, se aperfeiçoar um pouquinho mais. Então, assim, é a oportunidade que você tem nas mãos. E fale também no direct, fala assim, eu sou ex-aluno da SET Curso, meu nome é tal, tenho interesse de participar do edital de capacitação junto com Santa Isabel, que Sayuri vai estar entrando em contato com vocês, gente. Não perca essa oportunidade, não. E para o curso de urgência e emergência, é necessário estar cursando técnico de enfermagem ou ter finalizado? Pronto, para o curso de urgência e emergência, é necessário estar em curso na parte final já do curso de vocês, até porque, gente, vocês vão fazer visitas hospitalares, em emergência hospitalar. Então, você já tá precisa falando, né, que tá pronto, tá né? pronto, Tá ali na fase exatamente. final do curso técnico, tá? E também já ser formado
como técnico em enfermagem. Lembrando que tem uma galera aí da enfermagem que me procura eu quero muito fazer essa capacitação. Os enfermeiros não podem, tá, gente? O nosso curso, ele é desenvolvido para ser, né, para o técnico de enfermagem. Então, os enfermeiros aguardem, quem sabe lá no futuro. Estou trabalhando aqui, ó. Vamos. Trabalhando aqui para trazer aí para os graduados em enfermagem, porque a oportunidade é excelente. Sim. Mas, no momento, ela só é para quem já é técnico em enfermagem ou está cursando. Lembrando que não precisa ser os nossos alunos apenas. Essa oportunidade a gente também abre para aqueles que têm esse desejo de ser CET. Exatamente. Pode perguntar lá. Boa noite. Só para ressaltar mesmo, comecei a fazer o curso de urgência e emergência e até o momento passei por 2 professores. Professora Viviane, maravilhosa. Ai, maravilhosa. E agora o professor Rafael, só elogios também. Maravilha. São 2 especialistas maravilhosos. Ah, esqueci de falar. Ex-aluno. Rafael é ex-aluno da SESC, tá? Inclusive, ele foi aluno de Viviane. De Viviane, Viviane passou a turma para Rafael. Foi isso aí mesmo. Entendeu? Foi uma emoção, gente. Vocês precisam ver. Uma emoção linda, maravilhosa. Ele se emocionou, ela se emocionou. A gente aqui nos emocionamos, porque pense só, um ex-aluno que chega para assumir o lugar da sua mestre, da sua professora. E, melhor ainda, seguir o trabalho com excelência. Isso. Né? É isso que nos move, na verdade, né? Quando ele falou assim, eu fui ex-aluno de Viviane, e aí, Vivi, ela tá em boas mãos. Tá em boas mãos. Por isso que a gente fala sobre as habilidades que vocês precisam desenvolver, gente. Exato. Porque as habilidades comportamentais, interpessoais, elas contam demais. Saber formar vínculos, saber entender que o nosso meio é sobre isso. É sobre a minha postura para com o outro. Então, muitos dos nossos alunos também são indicados pelos especialistas que trabalham aqui. Sim, e que atuam em grandes hospitais. Então, leva um currículo, dá uma indicação, ou o currículo chega e você conhece tal pessoa? Exato. E aí a pessoa, foi meu aluno de excelência. Não, pode, tranquilo. Exatamente. Entende? Então, muitos dos nossos alunos, eles também são contratados assim, pelas indicações. Então, formar vínculo com as pessoas, respeito à base de qualquer coisa. Todo mundo que é meu aluno sabe disso, que respeito para mim é algo inegociável. Com certeza. Então, quando você compreende os processos, fica mais fácil de você ser inserido no mercado de trabalho. Com certeza. Porque se você não conseguir pelas capacitações que a gente oferta, pelas possibilidades que a gente entrega aqui dentro, sempre vai ter um coleguinha lá que vai te indicar. Hoje, por exemplo... E nós trabalhamos muito a questão do network. Muito. Hoje, por exemplo, eu encontrei uma aluna nossa que é auxiliar de enfermagem. Essa é uma grande outra oportunidade que não foi falado ainda. Isso é verdade. Mas os nossos alunos aqui, tá, gente? Eles têm a oportunidade de ser contratados como auxiliares de enfermagem antes de terminar o técnico de enfermagem. Olha que maravilha. Porque isso faz parte da nossa matriz curricular e é um diferencial das 7 cursos. Isso aí. Então, nós temos muito aluno hoje que está ali finalizando o curso e está trabalhando no ambiente hospitalar como auxiliar de enfermagem. Exatamente. A gente tem, por exemplo, o Mater Day, né, o nosso parceiraço também, que também abre as portas, porque já viu a qualidade dos nossos alunos, não é brincadeira a qualidade. Exatamente. E eu estava em contato com a aluna hoje, né? Ela é nossa aluna ainda e já trabalha no hospital como auxiliar de enfermagem. Exatamente. E aí ela me perguntando, vem cá, eu já estou pertinho de finalizar, viu? Pra me pegar que maravilha! Que o hospital vai me contratar como técnica, a galera já me quer como técnica. E a gente vibra aqui, né? E a gente vibra. E demais. eu ainda fui além, eu falei, vem cá, só dá 7 lá, né? Lá por todo lugar que a gente anda. Então, isso é uma somatória de um trabalho dos nossos também especialistas. Eu não posso deixar de afirmar aqui. Com certeza, né? Profissionais de excelência trabalhando na educação e na capacitação desses alunos. Diga aí, meu time. Temos aqui mais um elogio e algumas perguntas. Pode falar. Elion Souza, 2, falou que boa noite, Sayuri. Fiz capacitação no centro cirúrgico no Hospital Santa Isabel e foi uma das minhas melhores experiências. Ai, que maravilha! Temos aqui com essa filha, ela está falando que a técnica de enfermagem ainda precisa, na verdade, Luzia, ela ainda precisa se aperfeiçoar. Ela queria saber... Venha para 7 cursos. Como entrar no curso e quais são os dias e horários? Olha, tem de segunda a quinta-feiras, matutino, vespertino, noturno e também tem aos sábados. Mas mande seu contato aí pelo direct, que o nosso time vai estar falando com você diretamente, tá bom, meu anjo? Vai ser um prazer te receber aqui na nossa família. Como é que o pessoal pode fazer inscrição, Poli?
pessoal que está interessado em fazer a capacitação de Pronto. Deixa eu só falar. Gente, fala no direct Fala no aí, direct, porque o pessoal vai estar falando com você. Isso Como aí. o Sayuri falou desde o início, a primeira coisa é você tomou a decisão. E venha para 7 cursos que a gente vai ter o prazer de recebê-los aqui, tá bom? Isso mesmo. E que legal que a galera está se interessando aí nas capacitações. E é sobre isso, gente. O grande passo, ele precisa ser dado. Exato. A gente tem medo quando a gente é recém-formado. Isso é Exato. natural, isso Acho é que é normal. toda a área, viu? É, Toda a área. É muito normal, mas a gente precisa entender que a gente nasceu para. Então, quando você Isso. entende que você nasceu para isso, você precisa conquistar. Tá? E para conquistar, você precisa se preparar. Não existe oportunidade de cair no seu colo. Você não vai estar na sua casa e alguém vai te ligar, oi, então, não. E se você não tiver preparação, muito menos, tá? Então, você precisa estar preparado, seu currículo precisa estar muito bem estruturado. A SESC tem um diferencial que ela trabalha o currículo do aluno. Né? Então, isso já é um ponto muito positivo para você, já chegar no mercado de trabalho com uma boa apresentação curricular. Então, quando você for se apresentar, você já vai ter uma outra postura. Então, você tem eu estou na minha mão aqui com um currículo perfeito, estruturado, né? Você tem capacitações, você tem estágio, tá? Para quem não consegue fazer as capacitações, nós temos estágios. Nossos estágios vai ao Hospital Santa Isabel, vai Mater Dei, vai a Rede CESAB, A Rede CESAB, a Rede Municipal. Tá? A Rede Municipal. Então, Exato. assim, são hospitais de grande porte. Então, assim, quando você estrutura esse currículo seu e atrelado a isso, você tem essas capacitações e você tem uma apresentação de excelência, aí já foi. E lembrando, viu, que os nossos alunos aqui, o diferencial mais ainda é que eles já sabem se comportar em entrevistas de emprego. Com porque a gente certeza. faz isso o tempo todo. Toda hora. A gente faz toda hora. Cada capacitação é entrevista. Não adianta, não tem pra onde correr, porque nós falamos aqui que é o edital. Mas tem o edital. Tem a prova teórica, tem a prova prática e tem a prova com entrevista. RH, E tem que é a prova com entrevista. RH. É E tudo isso prepara. Então, tudo isso prepara prepara. você. E quando você chegar no mercado de trabalho, aquele friozinho na barriga que você tinha, você já mandou embora Então, porque você a gente pode trabalhou afirmar isso. que isso muda, né? Muda. A forma como o aluno vai ser visto no mercado de trabalho. Muda porque a gente começa a trabalhar dele, Poli, a gente trabalha aqui até a forma como ele se comporta. Sim. A forma Sim, como ele se veste, como ele fala. Entende? As expressões As corporais expressões que corporais. falam muito por a gente constantemente. Então, as habilidades emocionais, a gente trabalha muito. Sim, é importantíssimo. Então, ele já vem lá dos nossos professores especialistas aqui com as habilidades técnicas. Sim. Já traz um pouco da ética que os professores já passam. Os Isso. professores já trabalham nele sobre isso. Quando eles chegam a participar desses processos, aí ele já vai desenvolver outras habilidades. Principalmente porque a gente tem a presença de um RH, por exemplo, que atua aqui com a gente, né, Exato. fazendo esse processo junto. Então, são dicas que ele vai pegando com o especialista. Então, quando ele sair daqui para o mercado de trabalho, é um passo. Exatamente. Tem mais alguma pergunta aí? Tô vendo, fale. Temos aqui 2 feedbacks. Fale aí. Preta Lei falou, louca para começar meu curso de urgência. Bora! Não vou dizer a empresa, mas se eu fizer o curso na sede, eu vou ser contratada. Então venha! Como é o nome dela? Preta Lei. Preta Ale, venha meu anjo, amanhã nós temos uma turma que começa às 19 horas aqui, viu? Suzy Lins, 2904, falou, pode deixar. Para o Viviane e o professor Rafael, um módulo de cada. Nunca pedi nada pra você. Já entendemos o pedido, São viu? bons, são bons. Helena Alves está aqui falando, sou ex-aluna da SESC, tive a oportunidade de estagiar no Santos Isabel. Ai, que maravilha. Fui contratada e tenho 9 meses trabalhando. Ei, maravilha. Os alunos da SESC já vão para o estágio pronto. Isso, ai que bom, gente. Esse é o nosso Isso é muito diferencial. importante. É, Isso é muito Reforçando, importante. ela é Milena Alves. Vou falar aí. Pode falar. Viu, Milena? Milena, é um prazer de saber que você já está aí no mercado de trabalho. Você sabe o nosso compromisso, né? Não é só chegar, pegar o aluno e colocar dentro do Santa Isabel. Não. É o acompanhamento que nós fazemos, é todo a triagem, toda a preparação. Então, quando você chega lá, você já está pronto de verdade. O enfermeiro, ele já te olha como um colega de profissão. Então, saber que você conseguiu pegar essa oportunidade e fazer dessa oportunidade, né, a sua vida, isso é maravilhoso. Isso é algo que incentiva a gente, porque a gente sabe que através do trabalho que a gente desenvolve cá nos bastidores, vocês conseguem realizar os sonhos de vocês. Então a gente acaba sendo uma ponte. E o sonho dele é a nossa realização. É a né? nossa Quando realização. eles conseguem entrar no mercado de trabalho, a gente fica vibra, a gente pula, a gente é uma coisa maravilhosa. Diga, Mona. Pergunta aqui, a grade de urgência e emergência, como funciona? O que é abordado no curso? Fiquei interessada.
Fala aí. Pronto. A grade de urgência e emergência, como eu falei para vocês, a gente trabalha dentro do teórico prático ali. O professor ele vai trazer simulações realísticas, ele já vai estar dando uma teoria ali, já falando que como é para quem está em formação já no finalzinho. E para quem já é profissional, então a gente utiliza já a linguagem técnica. Sim. Né? Então a gente Sim. já vai trabalhar ali. Então a gente começa trabalhando com vocês a identificação de sinais vitais, porque se você não domina sinais vitais, você não vai dominar mais nada. Exato. Esquece. E aí depois disso a gente vem as abordagens de como você atuar em um PCR infantil, em um Sim. PCR de gestante. Importante, e aí, porque muito se fala, importante. né, sobre adulto e criança. Exato. Mas a gente tem algumas situações que envolvem aí um atendimento diferencial. A gente vai ensinar vocês, né, dentro da prática aqui, a como reagir diante de um trauma, Isso. né? Quais são, por exemplo, ali os pontos cruciais para você assistir um paciente de um trauma, a identificação de uma cena, sepse. A gente trabalha com tudo aí que vai abordar a urgência e a emergência, tá, gente? Diga, Mona. Faltando 10 minutos para encerrar a live. Tá? Ai, meu Deus, passou muito rápido. Uma aluna aqui perguntando sobre os estágios obrigatórios. Cadê os estágios obrigatórios? Mas no caso dela, ela vai ser um pouco mais específico, mas pode responder. Pronto, os nossos estágios obrigatórios, ele começa a ser realizado a partir da disciplina de clínica cirúrgica após os alunos passarem na prática pedagógica. É muito importante aqui agora, e agora eu vou estar falando direcionado com os nossos alunos. É muito importante vocês se atentarem que a instituição SEST, ela trabalha diferenciada. Por quê? Isso. Porque a gente atende a necessidade de vocês. Então, nós temos alunos hoje que eles não conseguem fazer estágio durante a semana. Tem. E a gente entende que os nossos parceiros, né, principalmente Isso. CESAB municipal, Isso. eles não abrem estágio aos finais de semana. Então a gente tem um problema com isso, mas a gente sempre acaba conseguindo essas oportunidades e nós temos campos aos finais de semana também, durante a semana. Porém, você precisa vir nos procurar. Então, quando você pra que a gente passa entenda a sua a necessidade, demanda, né? isso. Quando você passa pra gente a sua demanda, a gente consegue trabalhar com precisão em cima dela. E outra, tem até um próprio grupo de Nós WhatsApp, temos de grupos. divulgação de vagas. Vamos ter novidades para os nossos alunos. As salas de aula vai ser divulgada através do CLES, né? Pronto. Então, assim, as vagas vão ser divulgadas através do CLES, que vai ser uma nova ferramenta que a gente vai estar entregando para os nossos alunos. Isso. E assim, me procure. Procure. E os nossos estágios curriculares são diferenciados. Lembrando que para você que perguntou sobre os estágios, gente, é o municipal aí, terminou de chegar. Só eu ficar atento à sala do CLES. Eu pedi agora pra você falar, porque ela falando sobre. Só tem um campo de estágio. Fala todos os campos de estágio. Ô, Jesus, mas bom. A gente tem hoje muitos campos de estágio, tá? Nós temos Menando de Faria, Farias. subúrbio, nós temos UPA, nós temos maternidades. Então, assim, nós temos hospital municipal, nós temos Santa Isabel, Mater Dei, a gente tem muitos campos para A questão é estágio. conciliar com a necessidade dela. Então, procure a isso. gente, manda o seu nome completo aí no direct, seu telefone, que A o questão pessoal é vai essa. passar pra gente e a gente vai entrar em contato e ver a sua necessidade. Isso. Às vezes a necessidade que o aluno tem, Paulo, é Isso. atrelado com questão de trabalho dele. Às vezes o aluno só Isso. consegue fazer estágio um dia na semana. Aí, O nosso estágio são 9 estágios que os nossos alunos fazem. 9 especialidades diferentes. Exato. Então, assim, às vezes não consegue estar se adequando às vagas que são disponibilizadas. Exato. Então, cada caso precisa ser tratado com uma atenção específica. Então, se o aluno está com dificuldade, ele precisa vir aqui, sentar com a gente para a gente resolver. Tá? Pessoal- Porque aí deve ser um caso particular. Pessoal, vocês que estão comigo aqui até agora na live, eu vou dar para vocês uma ótima oportunidade. Vocês que têm interesse de conhecer, né, o nosso curso de qualificação de urgência e emergência, eu vou estar disponibilizando para vocês 7 vagas para os 7 primeiros que colocar aí no direct que tem interesse de participar de uma aula inaugural com a gente amanhã, dia 10, junto com a nossa coordenadora Sayuri. Por favor, escrevem aí que a gente vai ter o maior prazer de recebê-los vocês aqui, tá bom? Coloquem assim, olha, tenho interesse no curso de urgência e emergência. Me manda no direct, viu, gente?
sai. Nós temos pouquíssimo tempo aqui para a gente finalizar a nossa live. Temos 7 minutos, né? O nome não, 7. Oh, não é 7, né? Então, bora aqui. Vamos falar sobre o curso de emergência, né? O que a gente propõe aqui na SET, o que esse futuro aluno, o aluno pode ver aqui dentro, o que ele espera da gente aqui. Mas desde já quero te agradecer pela parceria, né? Você sabe que eu sou sua fã. Eu adoro o seu trabalho. Você, além de ser enfermeira, é pedagoga, então isso conecta muito a gente, porque a gente entende que o ser humano, ele vai muito além, né, de simplesmente só estudar. A gente trabalha todas as áreas dele sistêmicas. Então isso nos conecta, né? É um propósito de vida, a gente está aqui impulsionando vidas. E isso é o que nos move aqui no Centro Tecnológico 7. Então é um prazer. Eu me sinto honrada de abrir esse projeto, né, de Live 360 com uma pessoa como você, viu? Muito obrigada. E fale aí o que você tem para falar sobre isso, para a gente estar encerrando, porque 7 minutos é muito pouco, mas é o que nós temos por hoje, né? Então, gente, como falado, além de todas as capacitações que nós temos essa de urgência e emergência, que a gente entende que é um ponto-chave mesmo para o técnico de enfermagem, para ele terminar com esse medo, né, de ir para a prática, o medo da urgência acontecer no seu plantão e não saber como agir diante de uma intercorrência dessa. Verdade, então, o curso de urgência e emergência, ele vem para te preparar, para dizer que você é capacitado, que você está pronto para quando isso acontecer, você já tem as habilidades que a situação ali exige de você. Então, trabalhar a capacitação de urgência e emergência com os nossos especialistas, como já colocado aí, que são profissionais maravilhosos, de excelência, né? Exato. É justamente isso, é fazer com que você, técnico em enfermagem, com que você, informação em enfermagem, entenda que você já é capaz de realizar de participar dessas intercorrências com muita eficiência. Com certeza. E a gente vai trabalhar em vocês exatamente o que você precisa para prestar esses cuidados. Então, assim, só vir se matricular, fazer o curso e ter as próprias experiências de vocês. O que eu posso afirmar é que aquele aluno que se dedica, aquele aluno que entende aonde é que ele precisa melhorar. Exato. Esse aluno, sim, ele vai entender a capacitação de urgência e emergência como um ponto de partida para engrenar no mercado de trabalho. E aí, isso vai dar para ele a certeza de que ele está pronto, para atender essas urgências. Pessoal, qual o próximo bate-papo que vai ter? Qual o próximo convidado? E aí, pessoal, agora eu vou perguntar para vocês, quem é que vocês querem me estar aqui comigo na próxima live 360 graus aqui? O coordenador de radiologia, a coordenadora de nutrição ou estética, a coordenadora de farmácia ou análises clínicas, o coordenador de administração ou segurança de trabalho, a coordenadora de saúde bucal, a coordenadora de massoterapia. Gente, é muito coordenador. Me diga aí quem que vocês querem estar comigo aqui. A coordenadora pedagógica, me conte. Que nós estamos aqui para poder, gente, servi-los, tá? Deixa eu falar aqui para vocês novamente, tá? Vamos estar dando para vocês 7 vagas para vocês poderem participar, tá? Amanhã, junto conosco, da nossa aula inaugural, que nós chamamos de Bem-vindos, 7 vagas. Então, por favor, se inscreva aí no direct, coloque seu nome, tá? Tenho interesse em participar da aula inaugural de urgência e emergência, que acontece amanhã aqui na 7 Cursos, e é um prazer recebê-los aqui, tá bom, gente? Mande no direct, meu time tá aqui falando, tá? Eu quero fazer o curso de urgência e emergência. Venha! Eu quero fazer o curso de urgência e emergência, viu, gente? Vai ser um prazer recebê-los aqui na 7 Cursos. Estou aqui falando, pode. Fala. Coordenador de segurança do trabalho, quer noob aqui também. Quer noob? Vai ser um prazer, gente, tá? Coloca aí no direct o que vocês querem, tudo direitinho. Qual a temática que vocês querem ouvir, que nós vamos estar aqui desenvolvendo e melhor servindo vocês sempre, tá bom? Então, nesses 2 minutos que faltam aqui, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui até o final da live, tá? A nossa querida coordenadora Sayuri, o nosso time que tá aqui, que vocês não estão vendo, o time
time que está lá dentro fazendo a monitoração, tá ok? É um prazer estar aqui e desenvolver cada vez mais vocês para o mercado de trabalho, porque quando vocês estão no mercado de trabalho, a SET também brilha e isso é muito gratificante para todos nós. Quero agradecer a vocês que estão aí, agradecer a você, Paula, pela oportunidade. Trabalhar na SET é algo muito incrível, porque de fato a gente entrega, né, para os nossos alunos essa oportunidade. Oportunidade que muitas vezes eu não tive, né, de cara, de sair de um curso e já de cara ir para o mercado de trabalho. Exatamente. E isso é uma vivência dos nossos alunos. Então eu sou muito feliz em estar trabalhando aqui com vocês. Então, estar tendo a oportunidade de participar de tantos sonhos que são construídos conosco aqui. E quero deixar um abraço para você. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo. Beijo, tchau, gente. Até a próxima. Aqui. Tchau, tchau.